Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI, e estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br, acesse lá os nossos planos de assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar das nossas ferramentas, sempre com novidades. E se você está começando agora no mercado de fundos imobiliários, também não deixe de acessar a nossa página do curso de fundos imobiliários. E para os iniciantes também temos o nosso guia. Acesse lá também no nosso site, porque o download é gratuito. E o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Costa Medeiros, que é analista de fundos imobiliários do Desmistificando FI. Tudo certo aí, Rodrigo? Tudo bem, Thiago? Boa noite. Obrigado aí pelo convite para mais um vídeo aí com o Clube FI. É um prazer estar com vocês. Então tá certo, Rodrigo. A gente agradece de novo, né, a tua participação aqui no programa. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, né, do Rodrigo, já tem uma entrevista que foi realizada no ano passado, em novembro de 2017. Então, é só você acessar a nossa playlist do Clube FI Entrevista, no nosso canal, que é a terceira edição, onde a gente trata lá especificamente do segmento de agências bancárias. Então, quem tiver interesse em conhecer mais o Rodrigo e essa parte de agências, é só acessar lá na nossa playlist. E a gente também gostaria aqui de ressaltar uma novidade, né, que a gente está lançando agora, um projeto inovador aí no mercado, né, de fundos imobiliários, que é o Clube FI Video Reports, né, que está sendo feito em parceria entre o Clube FI e o Rodrigo Costa Medeiros, né, um programa mensal, onde ele vai analisar os fatos relevantes, as principais notícias do mercado de fundos imobiliários. A primeira edição ela é gratuita, e você também pode acessar lá no nosso site, é só entrar no menu Produtos e Serviços, Video Reports. Você já vai acessar a página desse produto e poder acessar a primeira edição de forma gratuita. Tá? Isso é o Video Reports, um produto que é exclusivo para os nossos assinantes. Bom, Rodrigo, o tema, né, a pauta que a gente organizou aqui para essa entrevista de hoje, a gente vai falar de alguns fundos, né, com base numa série, né, que você publicou aí, no Desmistificando, de fundos que têm riscos de difícil percepção pelos investidores. Então, até tem duas questões em comum que eu, analisando aqui no Clube FI, eu percebi que são fundos que, hoje, se você olhar o dividend yield, é alto, né, acima da média, e também o valor patrimonial dá a ideia, né, olhando para o preço de mercado desses fundos, que você estaria comprando barato. Então, a ideia é a gente entender um pouco das características de cada um desses fundos que você propôs nessas últimas semanas no teu relatório. Então, primeiro, o que te motivou a fazer essa série especial aí, nesses últimos relatórios que você publicou? Então, Thiago, a ideia dessa série especial no relatório do Desmistificando FI foi publicar semanalmente dados mais concretos, tá, e mais detalhados sobre alguns fundos que alguns investidores estavam adquirindo sem ter o adequado conhecimento sobre todos os detalhes que envolviam aquele fundo imobiliário. O que me levou, na verdade, o que me motivou a fazer essa escrita? Nós tivemos recentemente um episódio envolvendo o Mérito, né, o MFI, que levou alguns investidores a ficarem um pouco assustados, não sabiam o que estava acontecendo e tudo mais. Então, aí, hoje, né, nós estamos fazendo a gravação, é 20 de setembro ainda, estão com as suas cotas suspensas, não podem negociar. Logo na sequência, nós tivemos uma grande desvalorização do FAMB 11, né, o Torre Almirante Barroso. E eu vi em fóruns de discussões, tá, existem alguns fóruns de discussões, principalmente em redes sociais, tal, eu vi que os investidores eles estavam um pouco desorientados, sem saber o que estava acontecendo, por que o fundo estava caindo tanto. Não, mas o rendimento é muito bom. E eu comecei a observar o quê? Que muitos investidores adquiriram aqueles fundos, e aí
citando especificamente esses dois, o MFI e o FAMB, porque o yield dele estava muito alto. Então, o investidor ele falou, yield alto é esse que eu vou comprar. Como se estivesse fazendo uma análise simplória do investimento, tá? E eu comecei a observar o quê? Que muitos desses investidores eram investidores que estavam recém entrando nos fundos imobiliários. Então, eu quis mostrar nesses relatórios a importância de você analisar o que você está adquirindo. Você tem que analisar o ativo, nós já conversamos algumas vezes sobre isso em algumas lives aí, né? Eu preciso fazer essa análise quantitativa e qualitativa do que tem dentro do fundo imobiliário. Eu não posso somente olhar esse yield. Então, eu comecei a buscar aqueles fundos imobiliários que eu sei que ou são um pouco mais difícil para o investidor que tem seu dia a dia corrido, que tem suas outras atividades, analisar, ou então fundos que chamavam a atenção do investidor iniciante, que é aquele fundo com alto yield e valor de mercado muito abaixo do valor patrimonial. Tá? Porque o investidor ele olha esses dois dados e ele diz, nossa, mas eu tenho aqui um yield elevado e o valor do mercado está muito abaixo do valor patrimonial. E aí ele pega esse valor patrimonial e valor de mercado e ele traz para si como se fosse uma hipersegurança. E isso não é bem uma verdade, né? Então surgiu essa ideia de fazer essa série especial. A série especial, na verdade, ela teve, até o momento, a análise do Caixa SEDAI, do CXCE, do MBRF, o Mercantil do Brasil, o ESAPA, o EFI, o SP Downtown, o SPTW e o BBPO, né, o BB Progressivo 2. O FAMB e o BBFI, eles foram analisados até em relatórios anteriores, recomendando que as pessoas não se expusessem e tudo mais. E mesmo com algumas recomendações de não se expor, muita gente se expôs, e o que me chamou muito a atenção, se expuseram exageradamente. Então, eu ouvi falar de carteiras que tinham 50%, 60% em mérito em Almirante Barroso. Então, você pode botar fundos que têm riscos pontuais na sua carteira, mas nunca 50%. Eu diria que nunca nem 10%, mas 50% nem pensar. E eu li sobre isso. Então, surgiu essa ideia aí, Thiago. Sim, eu achei bem interessante, por isso que eu fiz esse convite, né, para você pudesse, então, falar um pouco, né, de cada um desses fundos, né, desses riscos ocultos, e a gente vem batendo na tecla sempre aqui nas entrevistas, o nosso amigo Nod, né, nas lives também, vem falando isso de forma sistemática, principalmente o investidor que está começando agora, o dividend yield não é a única variável, não pode ser analisado de forma isolada, né, uma análise mecânica, e você acaba se expondo. E do ponto de vista também financeiro, quando você pega um ativo e compara com os demais da mesma classe, então, esse ativo aqui está com um retorno, né, estou falando do dividend yield, bem acima da média, já é um sinal, se tem um retorno maior, então tem uma grande chance de ter um risco maior, né, senão seria, como a gente brinca, né, no mercado, seria um almoço grátis, né? E não existe esse almoço grátis também no mercado de fundos imobiliários. Então, se aquele retorno está maior, então tem que se analisar com cuidado, porque com certeza deve ter algum risco mesmo que ele esteja oculto, mais difícil de ser percebido. Então, acho que o interessante desses relatórios é justamente essa análise mais específica que você fez em cada um desses fundos. Então, a gente pode começar agora falando sobre o FAMB 11, né, que seria o edifício Almirante Barroso. Sim. O FAMB 11, ele, acredito eu que já esteja de bastante conhecimento dos investidores, porque ele já foi bastante divulgado. O Torre Almirante Barroso, ele é um imóvel grande, no centro do Rio de Janeiro, que é o único ativo do FAMB 11. Tá? Esse imóvel ele é alugado integralmente à Caixa Econômica Federal. E há bastante tempo, eu diria aí que algo em torno de uns 12 meses já, tínhamos boatos de que a Caixa tentaria sair do imóvel. Então, nós tínhamos boato na mídia, você via, às vezes, uma notícia
em algum site de sindicato dos trabalhadores, dos bancários, sindicato dos funcionários da Caixa, que a Caixa negociaria um contrato de locação mais vantajosa para ela, tirando proveito do aluguel mais barato no Rio de Janeiro e algumas outras áreas ofertadas. E essa situação ela foi ficando cada vez maior, até que recentemente saiu a notícia de que a Caixa teria realmente alugado um outro imóvel, né? Com essa notícia, o fundo acabou tendo uma desvalorização muito exagerada. Muito exagerada. Por quê? Por que caiu tanto? Ah, mas o imóvel vai continuar existindo. Muita gente pergunta. Vou achar outro locatário. E aí que tem o grande problema desse fundo imobiliário, tá? O imóvel tem 56 mil metros quadrados de ABL. Ele é muito grande. Então, nós partimos do pressuposto de que eu consegui um locatário, de novo, um único locatário para entrar no imóvel, é algo muito pouco provável, muito difícil. Então, eu passo a partir da premissa, tá, de que eu teria que readaptar o fundo, quer dizer, readaptar o imóvel, né, do fundo, para outros locatários. Tá? E quando você faz um exercício de viabilidade desse imóvel, você começa a chegar à conclusão de que possivelmente você vai ter que fazer uma readaptação desse imóvel para pequenos inquilinos de menor tamanho, que vão ocupar 2 mil, 3 mil, 4 mil metros quadrados. E aí vou ter lá 20, 30 inquilinos. Tá? Acontece que para fazer isso, eu vou precisar de dinheiro, muito dinheiro, né? Que é o chamado retrofit. Por quê? Porque o ativo é muito antigo. O Dr. Almirante Barroso, tá? Ele é um imóvel muito antigo e ele precisa de um retrofit, tanto na sua imagem, tanto na sua estética externa, quanto na sua estética interna. Tá? Isso já foi demonstrado em vários relatórios do fundo, tanto que ele vem constantemente nos últimos anos passando por reformas para assegurar até mesmo a usabilidade do imóvel, tá? E eu vou ter que fazer possivelmente esse retrofit de readequar o fundo, que possivelmente me levaria até uma redução de área, porque eu vou ter que possivelmente criar algumas áreas de convivência, criar área de cafeteria e tudo mais. E aí qual que é o problema? Qual é o custo desse retrofit? Então, ninguém consegue imaginar ainda adequadamente o custo desse retrofit. Tá? Qual que é o detalhe, no caso do FAMB, do retrofit? A Caixa já tinha pedido um retrofit. Tá? Essa aqui é uma grande verdade. A Caixa, antes de, na verdade, sair essa notícia de que ela teria alugado um outro imóvel, ela já tinha requerido uma assembleia para solicitar esse retrofit. Tá? E isso não foi aceito pelos cotistas, obviamente, porque reduziria o rendimento dos cotistas. Então, mesmo a Caixa estando lá, nós já sabíamos que era necessário um retrofit. Com a saída da Caixa, seria muito maior. Agora, é importante esse detalhe aí do FAMB, Tiago, no seguinte sentido. Não há uma notícia oficial ainda de que a Caixa sairá do imóvel. Então, isso também é interessante. Hoje, quando eu fiz a série, o FAMB estava muito próximo de R$4.000. Hoje, o FAMB chegou a custar menos de R$2.000, agora teve um pequeno ajuste. Tá? Você começa a olhar para o fundo e começa a dizer assim, será que essa queda também já não está sendo exagerada? Então, você começa a ficar com aquela dúvida, principalmente pelo seguinte, a Caixa não vai sair ainda, não há essa notícia oficial. Nós temos boatos, nós temos notícias da imprensa que a Caixa alugou outro imóvel, um imóvel grande também, tá? No entanto, né, nós não temos a notícia de que ela ainda vai sair. E será que, Rodrigo, se de repente a administradora pudesse, claro, em conjunto com os cotistas,
decidir, de repente, fazer o retrofit para tentar estender esse contrato com a Caixa, uma renovação desse contrato? Sim. Eu acho que a grande questão ali ficou, Thiago, é que os cotistas foram chamados a decidir, tá, sobre o retrofit do fundo, que geraria um custo elevado e diminuiria o rendimento, tá? Mas também a redução do valor do aluguel. Tá? A Assembleia ela discutiu isso. E isso sempre é um pouco, vamos dizer assim, problemático eu chamar os cotistas a decidir isso, porque todas as vezes que isso ocorreu, que eu chamei os cotistas para decidir, eles acabam optando por ficar com o rendimento mais alto. Porque, às vezes, falta um pouco de visão para eles de longo prazo. Então, o que acontece? Se eu tivesse aceito essa revisão do aluguel e esse retrofit, eu faria o retrofit, tá, com alguém, com um locatário dentro do imóvel, pagando aluguel, pagando as despesas do condomínio, pagando as despesas de segurança. Acontece que, se confirmar a saída da Caixa, eu tenho a perda total de receita, tá? Eu tenho um aumento de despesas, eu tenho um fundo que não tem caixa, então eu vou ter que fazer uma emissão para cobrir as despesas ordinárias do imóvel e ainda fazer um retrofit. Eu te diria que, numa análise que eu faço, isso não custaria menos de 200 a 300 milhões de reais. É um valor muito elevado, né? É um valor bastante considerável. Então, claro, não é um fato relevante, não é oficial que a Caixa vai sair, Não, exato. mas os boatos são fortes, vamos dizer assim, e então acho que o mercado, nesse exagero que teve, né, essas últimas semanas, nessas correções, de repente está colocando tudo isso na conta, né, Rodrigo? Essa possibilidade, então, de a Caixa sair, aí ter a necessidade de um retrofit, porque o perfil do imóvel muda, porque vai ter que ser alocado não só para mais um inquilino, mas vários inquilinos. Sim. E aí tem um fato também de estar no Rio de Janeiro, que é um mercado complicado, não é um mercado de São Paulo, com taxa de vacância elevada e uma expectativa ainda de tempo maior de recuperação desse mercado. Quer dizer, então, será que é exagero esse preço? É difícil de dizer, sabe, Thiago? Entra aí, de repente, naquele cotista, naquele investidor que gosta de assumir um pouquinho mais de risco. Tá? Então, o investidor que gosta de assumir um pouco mais de risco, tá, pode ser que faça um pouco de sentido. Mas, como eu falei no início da nossa conversa, tem que ser um percentual muito pequeno da sua carteira. Nós estamos falando de no máximo 2,5% da sua carteira. O que acontece? Quando eu faço a divisão do valor de mercado do fundo pelo ABL dele, tá, eu tenho um valor muito baixo. Tá? Muito baixo. Um valor que, com certeza, eu não consigo reconstruir o prédio, não consigo, na verdade, reconstruir nenhum galpão de logística, que é algo barato de se construir naquele valor. Vou ter dificuldade. Tá? Então, nos dá essa sensação de que está barato. Depois, nós temos alguns outros pontos que jogam a favor do fundo, que seria: eu não tenho a confirmação oficial que a Caixa vai sair, então eu não tenho a notificação da Caixa da rescisão do contrato, tá? E eu também tenho uma situação de que nós estamos falando de 56 mil metros quadrados de ABL. Tá? Quando a Caixa sair, ela não vai dizer assim: vou sair amanhã. Tá? As outras situações que nós já observamos no mercado, leva-se, às vezes, 12 meses para sair do imóvel. Tá? Então, se vamos dizer que a Caixa amanhã notifique o fundo, ela possivelmente ficaria mais 12 meses no imóvel. Tá? Não por menos, o fundo parece que já começou a se preparar, que aprovou na última Assembleia, tá, que ocorreu na semana passada, que não se distribua mais o mínimo de 95% semestral, para poder reter 500 mil por mês
para fazer um retrofit na sua fachada. Tá? Um pequeno retrofit, é uma pequena obra. Porque, na verdade, como eu falei, o imóvel é muito grande, tá? E ele realmente vai precisar de uma obra bastante considerável para realmente, vamos dizer assim, transformar ele em mais competitivo com a saída da Caixa. Então, em resumo, para o investidor, né, ele tem que estar ciente que é um risco elevado, mesmo não sendo um fato relevante, né? Então, pode ser que a Caixa continue no imóvel, mas, assim, até no mercado secundário, né, a negociação da cota está uma volatilidade muito acima, né? Então, como você falou, se for alocar, então, uma alocação, de repente, menor, né, com uma possível operação aí diferenciada dentro da carteira. Isso. E aí nós temos que levar em consideração, por exemplo, o Torre Almirante, que é um imóvel muito mais novo, né? É um imóvel com uma classificação muito superior e está há muito tempo para ser alugado e não consegue fazer uma alocação grande, né? Então, você pensa no Almirante Barroso. Ah, ok, o Almirante Barroso é um pouco melhor localizado, mas ainda é muito mais velho, entendeu? Então, eu não vou ter escapatória, tá, desse retrofit. E ele, como eu falei, eu estimo algo nessa casa para ser, assim, realmente bastante realista barra pessimista, porque naquela assembleia que eu te falei, que os cotistas foram chamados para discutir o retrofit e a renegociação do aluguel, e bem como o encerramento de uma ação judicial que envolve o fundo, tá? Queria-se fazer um retrofit de 40 milhões de reais, com a Caixa lá. Era um pequeno retrofit. Agora, você imagina um retrofit, porque quando a Caixa sair, a Caixa está há muitos anos lá. Quando a Caixa sair, eu vou ter que reestruturar o prédio. Tá? E possivelmente eu vou ter redução de ABL. Isso é algo que os investidores às vezes não consideram também quando eles fazem esse cálculo. Ah, vou pegar o valor de mercado, vou dividir pelos metros quadrados e vou dar esse valor. Mas será que eu não vou diminuir esse ABL quando eu tiver que fazer esse retrofit? E será que esse ABL tem esse ABL mesmo? Porque depois do fato relevante lá do BRCR, que está se fazendo medições do Torre Almirante, eu posso também começar a levantar algumas dúvidas de ABLs de fundos. Tá? Então, eu tenho que ter realmente esse cuidado na hora de investir. Ele é, sim, um fundo muito arriscado. E o valor patrimonial não é a sua proteção. O investidor ele tem que ter isso em mente. O valor patrimonial não é uma proteção do seu patrimônio. É uma avaliação que um profissional faz em um determinado momento daquele fundo. Tá? Quando eu faço essa avaliação, eu levo em consideração um contrato de aluguel que existe, um locatário que existe, ou seja, um fluxo de caixa previsto para os próximos anos. Se o locatário sair, tá, eu vou ter a perda desse fluxo de caixa. Então, possivelmente, eu tenho uma desvalorização do valor patrimonial. O exemplo disso é o caso do BBFI, tá? O BB Progressivo 1, em que eu tinha um valor de mercado bem abaixo do valor patrimonial, muitos investidores compraram esse fundo no início de 2017, nessa expectativa. Quando chegou a nova avaliação, no início de 2016, quando chegou a nova avaliação no final de 2016 e confirmada no final de 2017, o que buscou foi o valor patrimonial que buscou o valor de mercado e não o contrário. Então, o investidor tem que ter essa consciência. E foi por isso que surgiu essa série. Certo. Então, realmente são contas difíceis de serem realizadas, até porque são variáveis difíceis de ser previstas. Quanto que vai custar esse retrofit? Quantos milhões? Se esse retrofit vai reduzir o ABL? E depois você tem tudo isso previsto, né? Tem que prever a questão da taxa de vacância, quer dizer, quanto tempo que vai demorar para alocar, porque não vai ser um locatário, né? Vai ser Sim. Vários locatários no mercado, que a gente sabe que o Rio de Janeiro, a vacância lá, esse segmento de laje corporativa é extremamente elevado. Então, como você falou, em resumo, o FAMB realmente é um fundo hoje arriscado. Isso.
O segundo fundo seria também do segmento de laje corporativa, que é o Caixa SEDAI, que é o CXC11, que na verdade ele não é ele também não é alocado para a Caixa, apesar do nome, porque o administrador e gestor é a Caixa, por isso o nome Caixa SEDAI. Na verdade, ele é um imóvel que está alocado especificamente para a Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, né? A SEDAI, correto? Isso. Então, encaminhando até para os nossos outros fundos, Thiago, uma coisa que é comum a esses fundos que nós estamos tratando e que, na verdade, eu criei desde que eu me certifiquei no CNPI e comecei a fazer profissionalmente as análises de fundos imobiliários, eu criei uma classificação própria minha para esses fundos, que eu chamo eles de corporativos. Por que corporativos? Porque eles têm em comum a grande dependência de um grande locatário corporativo. Então, o FAMB, eu tenho uma grande dependência, na verdade, eu tenho uma única dependência da Caixa, que era a única locatária. Toda vez que eu tiver essa situação, eu posso ficar fragilizado. O que eu quero dizer com eu posso ficar fragilizado? Se o meu imóvel não for tão atrativo para outras empresas ou tão de fácil adaptação para outras empresas, tá? Eu posso ficar numa situação delicada. O Caixa SEDAI ocorre a mesma coisa. Eu tenho um fundo que tem um único ativo, certo? Um único locatário, com um contrato atípico que vence em 2021. Tá? Qual que é a diferença? Para o fundo, o imóvel é mais novo. O imóvel foi construído para a Caixa SEDAI, para a SEDAI, né? Então, eu tenho um imóvel construído sob demanda. Num caso como esse, a possibilidade do locatário sair, às vezes, é um pouco menor, porque eu tenho uma identidade visual já posta naquele imóvel, que ocorre verdadeiramente um pouco lá no Torre Almirante Barroso com a Caixa. Só que o imóvel tem mais de 40 anos, então é uma situação diferente. No SEDAI, no Caixa SEDAI, eu ainda tenho um imóvel novo, um imóvel que tem esse visual. Qual que é o problema e o risco que eu levantei no relatório em relação ao Caixa SEDAI? Eu faço uma série de análises, tá? E eu explico o seguinte, tá? O valor hoje do aluguel do metro quadrado do SEDAI gira em torno de R$ 120 o metro quadrado. Tá? Hoje nós temos o Torre Almirante, muito melhor localizado, tá? Sendo anunciado a R$ 100 o metro quadrado, com propostas de carência. E aí nós temos no Rio de Janeiro visto anúncios com carências de 2 anos, 3 anos, como aconteceu com a TIM, lá no CEOC, lá na Barra da Tijuca, que teve uma carência de 2 anos. Tá? E aí, o que eu levanto? Eu levanto que a atipicidade do contrato existente no Caixa SEDAI encareceu o aluguel dele. Porque foi um contrato firmado no momento que o mercado imobiliário estava muito bom, então foi firmado num valor muito alto. Eu continuei tendo inflações altas, isso foi reajustando para cima. No entanto, o mercado imobiliário teve um excesso de imóvel e o valor do mercado imobiliário de aluguel foi reduzindo, até chegar, especialmente na situação do Rio hoje, nós temos quase 50% de vacância, empresas oferecendo imóveis a aluguéis muito baratos. O que eu vislumbro no SEDAI? Quando eu vencer esse contrato, eu não vou ter melhorado a economia ainda a ponto de eu conseguir renovar o contrato de locação pelo mesmo valor. Tá? Então, você começa a ter que trabalhar numa redução desse aluguel. Então, você começa a ter que fazer um fluxo de caixa para quando esse aluguel vencer e fazer uma redução. Eu hoje trabalho com uma possibilidade de uma redução entre 30% e 40% desse aluguel lá no seu vencimento, porque ele vai continuar sendo reajustado pela inflação, tá? No entanto, eu tenho uma visão de que a SEDAI pode realmente continuar. Tá? Então, o grande risco do fundo é
a grande concentração em um único locatário, tá? E a questão de que o seu aluguel se descolou do mercado em razão do seu contrato atípico. Desculpa interromper, então até a saída da empresa, né, da CELED lá é bem menos provável do que a Caixa, dado até que o imóvel foi feito sob medida e, como você falou, é um imóvel relativamente novo, né, então não tem essa necessidade de retrofit. Então o grande risco é, como você falou, é R$120, um contrato totalmente fora hoje do mercado, da situação do que era anos atrás. Então o grande risco é ter uma redução drástica, né, porque senão realmente a SEDAI vai sair, ela vai pressionar, né, o fundo a reduzir, e isso com certeza vai impactar diretamente na distribuição de dividendos e haveria então um ajuste mais pesado aí no preço das cotas do que está agora no mercado, né? Exatamente. Ele tem a vantagem de que, como eu falei, ele é um imóvel novo, então ele não tem essa dependência de retrofit. Então, mas se a SEDAI saísse, eu teria sim que fazer um retrofit, porque ele é um imóvel construído sob demanda para a SEDAI. E na crise que eu estou, eu vou ter que adaptar possivelmente para vários locatários também. Tá? Mas é óbvio, ele não é um imóvel tão grande quanto o SEDAI, quanto o Almirante Barroso, né? O SEDAI ele é um imóvel um pouco menor, ele é um imóvel bem mais novo. E eles também têm um caixa de 6,1 milhões. Mas o investidor ele tem que colocar na sua conta, tá, essa redução do aluguel, que ela vai ocorrer. Dizer quanto vai ser é difícil, vai ser realmente futurologia, tá? Mas vislumbrando os demais contratos de locações, eu não consigo acreditar que não caia menos de 30%. Pelo menos 30% ele vai reduzir. E aí eu não estou nem dizendo que a SEDAI, como única locatária, sabedora do seu poder de barganha frente ao fundo, vai conseguir baixar o aluguel. Eu estou dizendo que, para entrar num aluguel razoavelmente justo, eu já teria que reduzir no mínimo 30%. Tá? Então você tem que ter uma vivência em 2021. Quer dizer, você teria que ser muito otimista que o mercado no Rio de Janeiro, né, segmento de corporativo, tivesse uma boa recuperação até lá para sustentar uma tese de que, de repente, não haveria uma redução tão grande assim na renovação do contrato. Mas, realmente, é um exercício difícil de fazer e, dada a situação hoje, realmente fica difícil também, mesmo em 2021, acreditar que o mercado lá no Rio de Janeiro se recupere de uma forma tão consistente assim, né? Isso. Na minha visão, tá, Thiago, hoje o Caixa SEDAI, ele já precifica de uma forma bastante adequada essa situação, vamos dizer assim, problemática de futuro. Porque eu tenho hoje um rendimento mensal girando em torno de 0,85% a 0,90%, tá? Por causa do valor de mercado, que reduziu, e que me traz uma certa margem de segurança. Porque se eu investisse em outro fundo, eu ia ganhar 0,65%. Então, se eu investir no Caixa SEDAI, dependendo da forma, ao momento que eu comprar, eu posso ganhar 0,90%. Então, eu costumo dizer que eu tenho que fazer aí um valor presente dessa diferença, descontado o atual valor. Então, nesses meus cálculos de valor presente descontando, eu chego que o valor do mercado hoje dele está razoavelmente justo. Qual que é a dica? Qual que é a sugestão? Não se exponha demais. Ah, mas 0,90, não importa. Muita gente hoje está fazendo independência financeira com fundos imobiliários. Para ter independência financeira com fundos imobiliários, nós temos que estar em 2030 e você ganhar um rendimento igual que você ganha hoje, corrigido pela inflação em 2030. E eu não vou conseguir isso se eu me concentrar demais num fundo que eu já sei que em 2021 vai cair o rendimento. Entendeu? Então, se eu quero assumir um pouquinho desse risco, põe um pouquinho, 1,5% da carteira. Não faz mais do que 1,5%, 2%. Mas o mercado já precifica. Como o do FAMB precificou aí recentemente, você vê que os riscos são bem disparelhos. O do FAMB é ficar sem locatário, que é péssimo. Nós não conseguimos prever o que pode acontecer. Tá? Nós temos o exemplo XTED, que nunca se recuperou da perda dos locatários. Então, nós não conseguimos prever isso. Em contrapartida, ele está pagando 1,60% ao mês. Né? O Caixa SEDAI, eu não tenho tanto esse risco, não nos parece
tanto esse risco. Existe, óbvio que existe, mas ele não é tão grande. O que nos parece, o que se tem certeza é essa redução do aluguel. Então, em resumo, o investidor é um risco bem menor, né, do que o FAMI, que nós estávamos comentando anteriormente, mas, de qualquer forma, então, tem que cuidar com essa exposição, dado que você colocou, né, que tem esse evento aí para a corrida 2021, e também, de novo, né, o imóvel está lá no Rio de Janeiro, uma situação não muito propícia aí no mercado. Exato, exato. E, Rodrigo, o terceiro fundo aqui que a gente vai comentar, eu não sei se dentro do teu sistema de classificação, né, eu sei que você segmenta diferente, seria agências bancárias, que é o Fundo Mercantil do Brasil, né, que é o MBRF11. Né? Isso. São 3 imóveis lá, né? Isso. Não, são 2, né, Thiago? Um deles foi vendido. Eu classifico como corporativo também. Eu classifico assim, já lá naquela nossa entrevista do ano passado sobre agências bancárias, que sugiro aí ao assinante assistir, ficou bem legal e ela é bem válida até hoje, aquela análise. Tá? No caso do Mercantil do Brasil, nós não temos tempo aqui para falar um pouquinho do histórico, que eu explico lá, dessa questão. Ele foi um fundo lançado com 3 imóveis, depois foi um dos imóveis vendidos, ele teve alguns problemas envolvendo a venda desse imóvel e tudo mais. O que é interessante de se destacar desse fundo, Thiago? Ele é proprietário de 2 imóveis, um imóvel fica no Rio de Janeiro e é uma agência bancária, mas o que eu costumo chamar de efetiva agência bancária, tá? Só tem agência lá, tem um trabalhozinho administrativo daquela agência bancária. O outro imóvel é um imóvel muito grande, tá? Que tem agências bancárias, mas tem todo um setor administrativo do Banco Mercantil, tá? Um imóvel que tem 50 anos já, um imóvel considerado antigo, considerado localizado numa região mais antiga do centro de Belo Horizonte, tá? E aí eu volto, vamos dizer assim, ao mesmo problema do Almirante Barroso. Imóvel antigo, dependência de único locatário, tá? Com uma pequena vantagem, eu tenho um contrato atípico um pouco mais longo aí. Mas o risco é praticamente idêntico. Por que eu fiz a série? É para alertar o investidor. Olha o que aconteceu com o Almirante Barroso. O Almirante Barroso, Thiago, tá? Ele estava cotado acho, final de 2013, não, começo, final de 2012, início de 2013, a R$6.000 a cota. Chegou a R$1.600 há 10 dias atrás dessa nossa gravação. Você já imaginou quem comprou a R$6.000? Entendeu? É esse alerta que eu quero dizer. Antes de você comprar, tenta entender quais são os riscos envolvidos. Então, o MBRF tem esse mesmo risco, tá? Hoje, na minha visão, ele também, como o Caixa SEDAI, ele já está relativamente precificado com esses riscos. No entanto, a situação dele é bem pior que o Caixa SEDAI, tá? Porque o imóvel é muito antigo, eu vou precisar de um retrofit muito grande. Tem um detalhe que eu quero trazer aqui desse fundo, que daí é o seguinte: hoje eu tenho um contrato atípico desse imóvel até julho de 2023. Então, eu tenho aí quase 5 anos ainda de contrato atípico. Então, isso me traz uma segurança legal. E o da agência bancária, lá do Rio de Janeiro, eu tenho um contrato atípico até julho de 2021. Tá? Lá, a situação é diferente. Eu tenho um imóvel menor e um imóvel puramente de agência bancária de rua. Tem um preço diferente, tem uma situação diferente. Eu ignoro totalmente esse imóvel na minha análise, tá? Porque ele corresponde a muito pouco do aluguel, tá? do fundo, e eu me concentro a analisar o risco envolvendo esse imóvel do centro, que corresponde a 85% da receita do fundo. Tá? Então, nesse contrato, eu tenho esses mais 5 anos aí pela frente, em que o investidor, que tiver nele, ele tem que acompanhar muito de perto. Tá? Uma situação que eu chamei a atenção para o MBRF é que me parece que para o futuro eu só tenho uma forma de não me tornar um fã novamente ou algo semelhante. É
o fundo fazer uma nova emissão de cotas e ampliar o seu tamanho. Tá? Eu tenho insistido um pouco nesse assunto. Alguns fundos, na minha visão, eles deveriam já começar a estudar essa situação, alguns desses fundos com contratos atípicos, tá? Para minimizar eventuais prejuízos dos investidores. Porque também eu tenho uma situação que são fundos de baixíssima liquidez. Então, você já imaginou se nós temos agora 3 mil investidores assistindo, que são cotistas desses fundos? Se eles decidirem vender amanhã, não tem comprador para tudo isso. Entendeu? Então, eles têm uma liquidez muito pequena. Então, o mais interessante é que os gestores e administradores, tá, chegassem a um denominador comum de tentar ampliar esses fundos. Tá? Então, o investidor que tiver em MBRF, ele tem que acompanhar esse detalhe. E, Rodrigo, fazendo aqui um parênteses, né, dentro dessas análises que a gente vem realizando aqui desses fundos, você acha que esse tipo de fundo, né, que só tem um imóvel, com um inquilino, ou até tem mais imóveis, 2, 3 imóveis, mas também para um inquilino, daqui para frente dificilmente vai ter novos fundos com essas características no mercado? Quer dizer, a gente teria uma tendência agora de futuramente, né, os fundos que foram ofertados no mercado já sejam fundos com uma característica de uma gestão mais ativa, multiativos, independente do segmento? Eu acredito que esse tipo de fundo vai ser mais difícil de ser lançado, Thiago, sem sombra de dúvida. Por 2 viés. Tá? O viés do investidor que ficou, vamos dizer assim, muito mais preparado, muito mais educado. Então, o fundo imobiliário não é mais aquela novidade, que ninguém sabe direito o que é. Ninguém mais, vamos dizer assim, tem aquela ideia de que vou ter um locatário, um banco, é a melhor coisa do mundo. Então, o investidor de fundo imobiliário já conhece um pouco mais. Precisamos ainda difundir mais essa ideia, tá? De que realmente você precisa conhecer os ativos, mas o investidor, ele consegue entender um pouco melhor isso. Então, ele não vai aceitar com muita facilidade esse tipo de fundo. E, ao mesmo tempo, não me parece também mais fazer sentido para gestoras esse tipo de fundo. Porque a administração de um fundo imobiliário não é algo simples. Tá? Então, esse tipo de fundo, ele costuma ter um valor patrimonial pequeno, dá muita despesa, muito trabalho para o gestor, ok? E quando eu chego em situações críticas como essa, eu tenho, vamos dizer assim, a colocação do gestor, a sua capacidade de gerir posta em dúvida. Porque a questão do Almirante Barroso, ela leva um ponto negativo para a gestora, do tipo, por que não foi feito algo antes? Por que não se preparou antes? Não é fácil. É muito fácil dizer, né? Porque não se preparou antes. Mas o investidor diz isso. Entendeu? Então, mesma coisa o mercantil do Brasil. A Rio Bravo lá, ela vai ter que se preparar para essa situação de vencimento do contrato. Por N fatores. Tem o fator do contrato atípico, que me faz fazer o aluguel descolar do mercado. Eu tenho a questão da idade do imóvel. Tá? Só ainda do mercantil do Brasil, só quero destacar que esse contrato atípico ele tem esse período, tá? Mas o contrato mesmo, ele tem um prazo de duração um pouco maior. Mas esse prazo de duração, aí depois eu posso rescindir, ter uma multa de apenas 6 meses, tá? O importante, acho que para a nossa visão, é ter essa visão do contrato atípico. E uma outra questão também vinculada a essa pergunta que eu acabei de fazer, claro, fazendo uma análise aqui meio de, a gente brinca, né, o engenheiro de obra feita, a gente está discutindo essa questão, os contratos atípicos, esse tipo de fundo, porque como foi o SEDAI, R$ 120, totalmente fora da realidade, então agora vai ter um outro valor, mas se a economia brasileira tivesse andado bem durante todos esses anos, o mercado imobiliário continuasse crescendo, quer dizer, existiria daí uma tendência desses fundos continuarem a renovar com bom preço e continuar com essas mesmas características, sem esses riscos que a gente está comentando aqui. Será que isso também não faria com que o mercado continuasse olhando com bons olhos esse tipo de fundo? Sim. Acho que a resposta mais simples que tem para te dar é sim. Qual que é o legal dessa tua explicação?
as crises vêm para amadurecer o mercado. Tá? O mercado em alta, ele não é sustentável em alta para o resto da vida. Então, eu costumo dizer o seguinte, que bom que essa crise veio no início, vamos dizer assim, da expansão dos fundos imobiliários, que faz com que as pessoas, já no início, comecem a ver os cuidados que eu tenho que ter. E até mesmo o próprio gestor. Porque, de repente, se o que você falou tivesse confirmado, o Brasil tivesse continuado crescendo, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro não tivesse entrado numa crise tão grande nesse setor de comercial, nós possivelmente estaríamos tendo lançamentos de pequenos fundos imobiliários com 1 ou 2 locatários, e isso, na minha visão, pode não ser sustentável no longo prazo. E eu digo isso porque nos Estados Unidos, que é o mercado mais maduro, os REITs, né, os fundos são muito grandes. O que nos dá uma demonstração de que parece que para o mercado evoluir, os fundos precisam ser maiores. Né? Precisam ser maiores até para poder absorver melhor, tá, os impactos daqueles fatos que eu não consigo prever. Porque hoje no Brasil, eu quero me proteger, eu tenho que comprar 20 fundos, 25 fundos. Normalmente, quando eu atendo nas consultas aí do Clube FI, as pessoas me perguntam, mas, poxa, mas mais de 10 fundos eu tenho dificuldade de acompanhar. Só que 10 fundos dá 10% em cada fundo. Com vários fundos monoativos ou monoinquilinos, né, eu tenho uma situação de que eu estou muito exposto a esse risco. Se eu tivesse 10 fundos multiativo, multi-inquilino, aí tudo bem. Aí eu tenho uma situação diferente. Então, normalmente eu digo nas consultas, olha, eu recomendo em torno de 20 fundos. Claro, varia no valor da carteira, obviamente, mas 20 fundos é um quantitativo interessante, um quantitativo que te protege na diversificação e tudo mais. Né? Mas com certeza o que você falou está bastante correto. Então, o mercado, vamos dizer assim, ele evoluiu e se sofisticou, enfim, por uma situação meio que da conjuntura econômica, né, do cenário econômico, né, meio que na marra, vamos dizer assim, o mercado foi para um lado que é, como se falou, uma tendência dos principais mercados, como é o mercado americano de REITs, né, quer dizer, não ter esses fundos menores, apenas com inquilino, né, então, a situação econômica brasileira nesses últimos anos meio que está forçando o mercado aí para um lado que seria o lado correto, vamos assim, entre aspas, né? Correto, né, como você falou, que é entre aspas mesmo, né, porque realmente não dá para dizer que é correto ou incorreto, né? Só me parece que é, vamos dizer assim, o mais adequado para que a indústria ganhe tamanho suficiente para evoluir. Nós somos grandes defensores dos fundos imobiliários, né? Eu, você, Rodrigo também aí do Clube FI, 2 Rodrigos, né? Sim. Somos grandes entusiastas, eu acho que, dos fundos imobiliários. Entendemos que o fundo imobiliário é o futuro do investimento em imóveis para o pequeno investidor. Só que nós precisamos realmente de uma evolução. Aquela ideia de pequenos fundos, renda mínima garantida e tudo mais, um locatário só, contrato atípico, que no final das contas, às vezes, distorce o valor do aluguel no longo prazo, não se mostrou o mais adequado para eu ter uma sustentabilidade de rendimento e uma tranquilidade para esse investidor, porque o investidor pessoa física ele quer tranquilidade. Né? Então, o mercado ele vai se encaminhar para uma evolução que vai evoluir e vai possibilitar isso. Tá? Interessante, Rodrigo. Então, para a gente entrar na parte final aqui, a gente ainda tem que falar do ESAPAR, né, e do SP Daltal e do BB Progressivo 2. Então, um pouco do ESAPAR, que também é uma situação bem específica do segmento educacional. Isso. Vamos falar então bem rapidinho deles, Thiago, por causa do nosso tempo. O ESAPAR é um caso bem emblemático, porque o ESAPAR ele tem um yield muito alto também há muito tempo, tá? Ele tem um contrato atípico, muito longo. Só que o ESAPAR ele tem um detalhe interessante. Ele foi um fundo lançado, foi feito um IPO, em que o fundo compraria 2 terrenos e construiria 2 imóveis para a universidade. Tá? Ocorre que
que esses imóveis, tá, que seriam construídos para Anhanguera, atualmente a Croton, eles nunca foram construídos. Tá? Por quê? Porque não se conseguiu as licenças necessárias para fazer essa construção. O fundo, ele se tornou o quê? Ele se tornou proprietário de 2 terrenos, ok? E desses terrenos, ele acaba, na verdade, não recebendo nada de aluguel. O que ele recebe é uma garantia do aluguel da universidade. Tá? É isso que o fundo recebe. E aí, a universidade não teria como romper esse contrato, né? Mesmo não existindo ali o campus que ela estaria alugando. Então, todo mundo me pergunta a mesma coisa e comenta a mesma coisa. Eu sempre digo o seguinte, e se falir? Ah, tudo bem, a situação econômica, eu sempre digo, é um fundo que é bastante confortável hoje. O setor está em crescimento, um setor que tem muito espaço para crescer. Falar em falência deles seria, vamos dizer assim, uma loucura, né? No entanto, eu faço essa provocação, por quê? Porque quando eu compro um fundo imobiliário, eu faço com a seguinte mentalidade. Estou comprando um ativo, um imóvel. Se aquela empresa falir, a empresa vai sair, eu vou achar outro locatário, eu vou colocar outro locatário. Eu não posso ser dependente de uma única empresa, eu costumo dizer isso. Aquele meu imóvel, ele tem que servir para várias empresas. O que eu tenho hoje, tá, é um fundo que sem o locatário, ele, vamos dizer assim, ele não é nada. Ele tem 2 terrenos, enfim. Ele tem, e é engraçado porque ele tem 2 terrenos que eu não posso construir o que seria construído, né? Eu não sei o que daria para construir lá, o fundo acho que nunca fez a consulta de viabilidade para qual outra utilidade ele poderia dar para o terreno, mas tem a situação. Ele chama a atenção, tá? Porque hoje ele está sendo gerido pela Rio Bravo. A Rio Bravo tem feito um esforço grande junto à universidade para fazer a troca desses ativos, né? Acredito eu que vai ser possível fazer essa troca desses ativos, nós só não sabemos em que condições, em quais imóveis, mas acredito que vai. A Rio Bravo tem se demonstrado uma gestora muito competente na gestão, tá? A questão que chama a atenção é que como é que esse fundo comprou 2 imóveis e não fez as due diligências necessárias para verificar com antecedência que não ia dar para construir esse imóvel. Aí, de novo, eu chamo a atenção do investidor. Fundo que eu tenho a dependência muito grande de um único locatário, eu tenho que conhecer o detalhe do fundo, lá no pequeno detalhe. E quando você vai conhecer o pequeno detalhe desse fundo, você chega à conclusão de que ele não tem construção prédio, ele tem 2 terrenos, que não pode construir um prédio. Então, é interessante, tem um yield bom? Ok, mas vamos lá. Vamos pegar então os 5, 6% da minha carteira e vou usar para botar esses fundos. E aí vou escolher aqueles fundos que eu sinto confortáveis. Mas não exagera nesses fundos, tá? Porque eu posso ter um problema sistemático que vai prejudicar os meus rendimentos mensais. Tá? E agora seria o SP, né? Passando para o SPTW ali, o SP Daltal, tá? Ele tem a mesma situação, Thiago. Mesma situação que eu tenho levantado de todos esses da série especial. Monoinquilino, tá? Imóveis antigos ou imóvel com algum, vamos dizer, problema, como esse do ESAPAR, tá? E imóveis que são difíceis de serem alugados para outra empresa. Então, uma coisa é eu ter um fundo, por exemplo, como o VELOL, Vila Olímpia, em que eu já observei ao longo dos anos que eu tive sai inquilino, entra inquilino, sai inquilino, entra inquilino. Coisa natural do mercado. Outra coisa é eu ter um fundo que o inquilino nunca saiu, então eu nunca testei ele no mercado. Tá? E quando ele sair, a pergunta que tem que ser feita é: e aí, o que vai acontecer? Ele vai virar um novo X-TED, que nunca conseguiu alugar para ninguém e agora está em vias de fazer a venda de ativos a valores muito, mas muito menores do seu IPO? No caso do SP Downtown, é a mesma situação. Eu tenho 2 imóveis, né? Um no Belenzinho, tá? Os dois imóveis em São Paulo, tá? Um lá no Belenzinho e um na Líbero Badaró, tá? O imóvel da Líbero Badaró é um imóvel que me chama a atenção, porque apesar de antigo, numa região
que está um pouco mais defasada em São Paulo. Eu já vi muitos estudos sobre uma renovação do centro de São Paulo, então esse imóvel ele poderia ser muito beneficiado, então ele teria seu valor de futuro. No entanto, o imóvel do Belenzinho ele não é bem assim. Tá? Ele é um imóvel mais antigo, não tão antigo quanto o FAMB, mas ele é um imóvel mais antigo, ele não é um imóvel corporativo, aqueles imóveis que nós vemos em alguns fundos, assim, que você diz, nossa, que imóvel bonito, que empresas, bancos vão querer se instalar ali, tá? Eles são imóveis que eles têm uma características muito peculiares para o seu único locatário, que é a Atento. A Atento é uma empresa de call center, tá? Que demanda muita mão de obra. Consequentemente, ela precisa que os seus imóveis fiquem localizados ou perto dos seus trabalhadores ou perto de transporte público fácil. Então, os dois imóveis ele têm essa vantagem. A questão que eu sempre me questiono é, e se eles saírem? Tá? Porque no caso do SP Downtown, eu sequer tenho um contrato atípico. Tá? São contratos típicos, tá? Com uma multa para rescindir, ok? Mas ela não é nenhuma multa excepcional, ela é uma multa relativamente de mercado, tá? Então fica essa questão. E se a Atento sair? E se a Atento tiver um problema financeiro? E se a Atento decidir fechar as portas do Brasil? Você entendeu? É essa questão que o investidor tem que fazer. Ah, mas então quer dizer que não pode investir em SP Downtown. Quando eu faço uma carteira recomendada, eu tenho um pouco de dificuldade de indicar fundos imobiliários com um monoinquilino, porque o risco de futuro é muito grande. Mas muitos investidores gostam desse tipo de ativo, seja para crescer um pouquinho o rendimento e tudo mais. Ok, você pode escolher esse ativo, só que você tem que botar ele num percentual bem pequeno. Tá? E ter essa consciência, Thiago. A minha preocupação com essa série foi que, quando teve a grande queda do FAMB, quando teve o problema do MFI, foi ler que, de muitos investidores que eles sequer sabiam o que tinha no fundo. Sim, é uma análise muito superficial e sem conseguir entender todos esses fatores de risco que você está colocando aqui na entrevista. Exatamente. E, por último, temos um fundo, né, bastante conhecido, que é o BBPO 11, né, que é o BB Progressivo 2. Exato. Ele é um fundo bem mais complexo, né, do que todos eles. Não por menos eu precisei gastar aí 7 páginas de escrita para poder fazer uma análise dele. Foi interessante porque é um fundo que acompanho, tenho várias análises dele, mas quando eu fiz essa série especial, eu me propus a refazer todas as minhas análises novamente, rever, refletir sobre todas as minhas premissas. E o caso do BBPO foi interessante porque eu estou falando de FAMB, eu estou falando de EFI, eu estou falando de SP Downtown, eu estou o tempo todo dizendo, cuidado com o monoinquilino, não tenha cuidado, não inclui monoinquilino na sua carteira. E no caso do BBPO, eu tenho dito que, olha, faz sentido ter BBPO na sua carteira. E foi interessante isso, porque de todas as séries eu digo que eu não costumo botar e o BBPO eu costumo colocar na carteira. Tá? Por que eu ponho o BBPO na carteira recomendada? Ele também é monoinquilino, só tem o Banco do Brasil como locatário, só que ele tem algumas vantagens. Ele tem 64 imóveis, tá? Então ele não tem 1 ou 2 imóveis. É verdade, muitos desses imóveis são mais antigos, outros são um pouquinho mais novos, uns são grandes, outros são menores, tá? Uns são mais representativos do que outros. Então, por exemplo, nós temos o chamado SED 3 lá em Brasília, que é um imóvel que, quem conhece Brasília, é o imóvel que tem o desenho lá do logotipo lá da marca lá do Banco do Brasil, né? Ele é um imóvel que representa 19%, um pouco mais de 19% da receita do fundo, né? Então ele é bastante representativo, tá? Mas ele tem um detalhe aí que me chama a atenção, 2 detalhes que me chamam a atenção, que são o seguinte: o primeiro detalhe é o idêntico ao SEDAI. Como ele foi um fundo lançado em 2012, novamente eu tive o aluguel fixado muito elevado. Não porque fizeram isso para vender caro. Pode ser um pouquinho, mas o mais que levou a isso é o fato de que, na época, os aluguéis eram muito caros. Tá?
Com isso, e com o contrato atípico, os anos foram se passando e também, como o SEDAI, eu fui reajustando esse aluguel. O mercado foi reduzindo o aluguel e o BBPO aumentando. Então, é indiscutível. Ao vencimento desses contratos, em 2022, o aluguel vai reduzir. Tá? Não tem a menor sombra de dúvida. No caso do BBPO, eu tenho trabalhado com uma redução de 30% do aluguel. Tá? Um pouquinho diferente lá no SEDAI, que eu trabalho entre 30% e 40%. 30% pelas várias questões que existem dentro do fundo e pela situação que, no caso do SED 3, já se renegociou o contrato de locação, já se postergou por mais 5 anos, além do vencimento. Então, eu tenho já no SED 3 lá em Brasília o contrato já postergado até 2027. Tá? E a redução lá, ela vai ser negociada no vencimento, mas já foi fixado, tá, um mínimo. E esse mínimo teria uma redução de 25%. Então, menos disso, ele não reduz. Então, vislumbrando, alguns outros imóveis vão reduzir mais, outros vão reduzir menos. Eu tenho trabalhado na parte de 30%. Qual que é o grande risco do BBPO? Não ter renovatória em alguns imóveis. Tá? Isso é um risco mais elevado, porque são 64 imóveis, então o banco pode não se interessar por alguma dessas renovações. Tá? Tem uma vantagem. O fundo foi muito bem estruturado. Tá? E aí vem de novo o aprendizado. O BBPO foi lançado com o aprendizado do BBFI. O BBFI, quando lançado também do Banco do Brasil, eu tinha 2 imóveis e os 2 imóveis eram velhos. Quando o banco pediu para que o fundo fizesse um retrofit, o fundo disse, eu não vou fazer um retrofit, porque eu vou diminuir meu rendimento. Não fez o retrofit, o banco saiu do imóvel quando venceu o contrato. Isso não ficou bom para a imagem do banco, que tem muitos imóveis para lançar muitos fundos imobiliários. O banco, tendo, vamos dizer, essa experiência, no BBPO, quando ele sentou lá, provavelmente com a gestora, eles fizeram um detalhe que foi muito feliz. Eles fizeram uma emissão maior para que ficasse um caixa, tá, de 170 milhões de reais para fazer os retrofits dos imóveis ao longo de sua vida. E esses retrofits, eles vêm sendo feitos. Tá? E isso é o que dá a sustentabilidade desses imóveis. Então, eu tenho chances realmente de renovar. O que seria interessante do BBPO? Seria que realmente o Votorantim vislumbrasse o BBPO como o grande fundo do Banco do Brasil e fizesse uma nova emissão e dobrasse ele de tamanho. Eu acho que esse seria uma grande saída para mitigar uma redução de aluguel que ela é indiscutível. Eu não tenho como não reduzir esse aluguel. Tá? Então, o investidor tem que saber desse risco, ele tem que conhecer, ele é um fundo bastante difícil de explicar, assim, em curtíssimo intervalo de tempo, ele tem muitos detalhes, tá? Mas ele é um fundo que, quando eu faço um cálculo de valor presente, de todo o rendimento que ele está pagando, acima da média dos outros fundos, depois eu faço um valor, considerando uma redução do aluguel de 30%, ele é um fundo que, no atual valor do mercado, na minha visão, ele vale a pena. Tá? Bom, interessante, é uma característica bem diferente, porque tem uma grande pulverização, né? São 64 imóveis, né? Então, exatamente. E ele tem muita liquidez, né, Thiago? Então, ele é um dos fundos ali que está sempre entre os top 10 de liquidez. Ele tem uma quantidade muito alta de cotistas, né? E, Rodrigo, então, infelizmente, acabou o nosso tempo aqui, já estamos estourando aqui, mas o importante é que a gente conseguiu dar conta de todos os fundos que fizeram parte dessa série que você publicou, né, no Desmistificando. Eu achei extremamente interessante, então me motivou a te chamar aqui novamente para fazer essa entrevista. Então, não sei se tem mais alguma coisa, algum detalhezinho que você queira falar. Não, eu acho que o importante, Thiago, só da conclusão da série para o investidor é desconfie quando o yield for muito alto ou quando o yield for muito baixo.
Desconfie quando tiver uma grande diferença entre valor de mercado e valor patrimonial. Nós temos hoje mais de 160 mil investidores. Você não foi o único a achar isso aí. Alguma coisa tem. Nesses casos, vá no detalhe. Pega uma lupa e olhe com muita atenção o fundo imobiliário. E toma cuidado com os fundos monoativos, com os fundos monoinquilinos. Esses fundos não podem corresponder a um percentual elevado da sua carteira, sob o risco de a sua carteira não ter rendimentos sustentáveis no longo prazo. Tá? Então, acho que fica essa dica aí para o investidor, ter esse cuidado, tá? Para realmente se proteger de eventos futuros e não se assustar lá na frente. Então, tá certo, Rodrigo. Então, novamente, né, obrigado pela sua segunda participação aqui no nosso programa. Então, a audiência aí, de novo, né, vejam lá a novidade, né, o nosso programa com o Rodrigo Medeiros, né, o Clube Feed Reports, né, e também, vocês que estão gostando das nossas entrevistas, também não deixe de fazer aqui a inscrição no nosso canal. Então, um grande abraço, Rodrigo, e até a próxima oportunidade. Um abraço, Thiago, um abraço aos nossos ouvintes aí, muito obrigado. Até mais. Um abraço Até aí, mais. boa noite.